Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, mais uma vez, com mais um episódio da série que está muito famosa, o pessoal está pedindo cada vez mais, que é o direito sem juridiquês. O direito é fundamental na vida da gente, tanto para que a gente possa preservar os direitos dos outros e os nossos, como também que a gente possa exercer plenamente o nosso direito que a gente tem, porque a gente tem a mania de lutar e brigar e bater boca pelos direitos que a gente não tem, e os direitos que a gente nem sabe que tem. Então, mais uma vez aqui com o Dr. João Freitas, o advogado top, quando ele vem aqui, arrebenta de visualização o nosso programa. Convido mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, que vocês ativem o sininho, o canal Jovens Pensadores, porque sempre que houver um vídeo novo, você vai ser avisado. Então, agora passando aqui para o meu amigo Dr. João Freitas, que está comemorando 30 anos de escritório aqui em Santos, o escritório mais procurado aqui da Baixada Santista, principalmente na área dele, porque o escritório dele atende os vários ramos do direito, porque ele é um escritório com vários especialistas, mas principalmente em direito da família e sucessões. E a questão de guarda de filhos também, que tudo isso é envolvido pelo direito da família, que no meu entendimento, um dos ramos do direito mais importantes e mais delicados. Doutor João Freitas vai dizer se é verdade o que eu estou falando ou não. Boa tarde, meu querido amigo. Seja muito bem-vindo, o programa é seu. Obrigado, Rosilma, como sempre, palavras muito bonitas, obrigado. Eu agradeço mais uma vez o convite. Eu acho que é o 8º episódio nosso hoje, né? Se eu não me engano, do Direito Sem Juridiquês. Mas eles sabem lá, eles põem direitinho. E como você falou, no direito de família, realmente é uma área muito importante porque lida com emoção e com humanização. E principalmente que hoje em dia as famílias tiveram novos formatos. Então nós temos aí uma infinidade de tipos de famílias e a gente sabe que a cada dia a jurisprudência muda, as decisões mudam e via de regra, quando o cliente me pergunta, será que eu posso? Eu nunca tenho uma resposta certeira de falar sim ou não. Vai depender de muita coisa, vai depender dessa família, como ela age, como ela vive, como é que é o amor disso tudo. E uma consulta de direito de família não é o direito em si, e sim é o acolhimento, né? Em primeiro lugar, você receber o cliente e entender a dor dele e ele passar a conviver com você realmente com essa dor, não simplesmente ser um número dentro de um escritório. E eu tenho certeza que você é assim, eu já fui atendida por você no seu escritório, atendimento top, atendimento nota 10, porque assim, é como você fala, até eu sou advogada, conheço um pouquinho de direito, mas o importante é o acolhimento mesmo, para você poder, primeiro, contar toda a história, porque normalmente a pessoa conta a história, a parte que interessa, a parte que não interessa, e médico e advogado a gente tem que contar inclusive a parte que não interessa, que é para ele nos dar instrumentos para nos defender de alguma coisa que a gente não tenha feito exatamente como deveria. Né? E o que se diferencia hoje no direito, eu acho que é exatamente a humanização. Não tem como um advogado hoje falar, não, eu não tenho esse perfil, eu não consigo entrar nessa seara. Me desculpe, se você não consegue entrar, então você tem que começar a mudar de profissão, porque hoje as pessoas necessitam, eu falo da área de direito de família, mas em todas as áreas, da vida, né? Verdade. Vamos dizer assim. Verdade. Você precisa ter essa empatia, você precisa ter essa humanização, esse carinho, senão não tem como. Tem pessoas que vão se consultar comigo, quando eles entram já na sala, tem gente que já entra chorando. É uma coisa inacreditável, porque só assim o acolhimento de tudo, de um escritório, a pessoa já está vulnerável. No momento que ela entra para estar falando com a pessoa que ela quer conversar, e eu brinco, né? Brinco no bom sentido. Na minha sala que eu atendo, eu tenho uma pessoa, um ser que
que está sempre comigo, que é uma caixa de lenço de papel. Então ele me acompanha em todas as consultas, porque é primordial, e não só o cliente que usa, às vezes eu uso junto com o cliente. Porque eu também me emociono, e é isso, a vida é assim, o direito tem que ser desta forma hoje em dia, senão você passa, repito, sendo um número. E se você atende gente e não for empático, exatamente, você está fadado ao fracasso. É isso aí. Porque não há como, né? Outro dia estava vendo até um comentário sobre a história de que é um crime a sociedade exigir de um cara de 90 anos, um texto que anda pululando por aí, que ele se especializa em tecnologia para se comunicar. Olha, infelizmente, isso aí é a primeira aula de direito para criança que eu dou. Quem não se adapta é extinto. Exatamente. Isso é a história da humanidade, né? Aí eu conto para eles, né? Porque o direito é uma forma de adaptação para você sobreviver em sociedade. Então eu começo lá nas plantas porque senão que foram a gente extintas. vai para a era primata, né? As plantas que foram extintas porque não se adaptaram à mudança climática. Exatamente. Os animais que foram extintos porque eram grandes demais ou não conseguiam se locomover. Quando alguém mordia o rabo dele, ele só ia sentir quando já estava morto, né? Já tinha perdido praticamente mais da metade do corpo, já tinha sido devorado, né? Então eu começo com a adaptação. E aí até chegar no direito. Então eu digo, você muda de escola. A outra escola tinha umas regras, essa tem outras. O que você vai fazer? Você vai dizer que eu não vou obedecer, eu vou obedecer a outra? Então volta para a sua escola. Exatamente. Então do significado de inteligência adaptação. Primeiro resolver problemas, a capacidade de resolver problemas. E segundo é adaptação. Então, mas os velhinhos, claro, não estamos falando de pessoas adoecidas mentalmente, como Alzheimer e outras, mas eu noto que a pessoa depois dos 50 anos, 60, não, eu não quero aprender mais nada, já aprendi tudo. Morreu. Morreu profissionalmente, morreu como pai, patriarca da família, né? Como amigo, tudo, porque hoje, se você não se adapta, e tem mais, né? Mudou muito rápido, em muito pouco tempo. Você tocou num assunto que eu vou falar um pouquinho aqui, que é sobre essa adaptação profissional. Eu digo porque eu hoje estou presente na internet com o meu canal Sem Juridiquês com o João Freitas, e eu estou com 58 anos, então eu falo que sou um jovem maduro, advogado. E eu tive que me ressignificar com a pandemia. E eu acho que muitos advogados deixaram de se ressignificar na minha idade. E isso é muito importante, porque a gente tem que, obviamente, ter cautela com a internet, saber o que é certo, saber aquela linha tênue entre o que é passar uma utilidade pública do que se vender ou vender a profissão, enfim, que não é o meu caso, mas eu acho muito importante. E eu corri atrás disso, porque senão, cada dia que passa eu ia ficando para trás, porque vão chegar os jovens advogados. Então eu tenho aqui o quê? Aproveitar a minha experiência junto com a internet, né? E passar isso para as pessoas que necessitam de informação, de uma informação, vamos dizer, não rasa, mas simples, de uma forma simples, que aquela dona de casa, aquela senhora, aquela pessoa que não é advogado, possa entender aquilo que nós vamos falar hoje, por exemplo. Exatamente. Né? Isso é importante, é passar para os seus seguidores, para os seus telespectadores, o direito de uma forma simples. Eu vou lá assistir o programa da Rosilma porque tem uma linguagem acessível para mim na área do direito. Exatamente. E eu aprendi alguma coisa. Se já aprendeu alguma coisa, eu já fico feliz. Não, e não é, muitas vezes, não é que ela vá resolver o problema dela, mas pelo menos a gente tenta aqui, não só com você, mas em outras áreas também. Aliás, é nosso propósito já há 13 anos, trazer informação importante, de qualidade válida, de modo simples, para que a pessoa possa pelo menos saber por onde começar. Por onde eu começo? Quem eu procuro? Será que eu tenho esse direito? Exatamente. Né? Então, eu acho que o nosso papel, e eu acho que você descobriu mesmo o seu caminho, que é não só advogar... Redescobrir, né? Vamos dizer pela idade, eu redescobri o caminho. Não só advogar, que você faz muito bem, perfeitamente bem, mas também ser um excelente comunicador. Sim. Porque não só você ensina para as pessoas os caminhos, como se põe à disposição
caso você possa resolver, porque às vezes há problemas que são insolúveis. Exatamente. Mas tem muitos assim, né? Que também as pessoas não entendem. Às vezes não é questão de advogado, às vezes é uma questão de terapia. É o que eu falo. Na Mas área pelo de família, menos tem muito isso na área de família, né? Exatamente. Principalmente briga de pensão alimentícia entre ex e atual. Sim. Então, eu já tive vários casos em que até me indispus um pouco, porque o cliente não entende que eu não faço milagre, né? E é isso que é importante, porque se o direito resolver esse ponto final, mas nós temos uma máquina judiciária por trás de tudo isso, né? Não é uma profissão de resultado, ela é de meio, então eu preciso de determinadas pessoas para chegar ao meu denominador comum final. Então eu posso fazer um bom trabalho, mas eu preciso também, eu falo sempre que é como o médico entra para te extrair uma unha encravada, não vai ter problema nenhum, mas se o teu corpo não estiver bom, você pode morrer, ter um ataque cardíaco e morrer. Me desculpem os médicos com essa minha analogia. Não, mas até um choque anafilático por causa da anestesia, como é que vai saber? É como o advogado, se não tiver provas, ele não vai ganhar o processo. Eu falo sempre para o cliente, você se coloque no lugar do juiz. O juiz não te conhece. Eu te conheço, eu sei o que você está falando comigo. Agora o juiz não. Ele tem que ter provas para poder julgar aquilo. Como é que ele vai julgar sem saber o que ele está julgando? Não, e outra coisa, a gente sabe que tem muitas pessoas que mentem. Exatamente. Mentem mesmo. Entendeu? Mentem mesmo. Né? Então tem que provar. Tem. É isso aí. E muito bem provado. Principalmente hoje em dia. De preferência, testemunha, tudo bem, a prova testemunhal, mas testemunhas mentem também. A prova documental sempre é a melhor, né? Sim. Sempre é a melhor. Bom, enfim, vamos começar? Vamos. No programa de hoje, vamos descomplicar os temas mais polêmicos e curiosos do mundo jurídico, sempre de forma leve, clara e direta. E quem conduz esse bate-papo é João Freitas, meu querido amigo que eu adoro, advogado e fundador do escritório João Freitas, Advogados Associados, que atendem a gente muito bem. Hoje eu passei o telefone lá para minha amiga, que queria um advogado de família. Colunista jurídico e criador do conteúdo jurídico do canal do YouTube Sem Juridiquês com João Freitas. Por isso que aqui a gente copiou, querendo divulgar também o canal dele, que tem milhões de visualizações, milhões de pessoas que acompanham, seguidores, que é o Sem Juridiquês, e nós aqui a nossa série Direito Sem Juridiquês. E você sabe que essa chamada atrai muito, né? É verdade. Porque o pessoal morre de medo do juridiquês. Não é? E hoje em dia não se usa mais juridiquês, né? Hoje em dia é sem juridiquês. Na verdade, a gente sabe que existe um ditado que diz assim: é muito fácil falar difícil. O difícil é falar fácil. Exatamente. E a gente sabe que tem gente que se esconde atrás de uma fala difícil porque não sabe quase nada. E aí fala para a pessoa ficar calada porque ela não vai te perguntar. Não vai perguntar. Porque ela vai ter vergonha de falar o que você falou, eu que eu vou não perguntar, passar a testar de burra. Né? Só que se as pessoas soubessem e tivessem a humildade de perguntar, não entendi, dá para explicar? Ia pegar muita gente no pulo. Por isso que comigo não tem essa. Mesmo que eu esteja com um colaborador meu, um coordenador de uma determinada área que eu atendo sempre com todos, e eu percebo que o cliente fez um olhar, eu falo, olha, deixa eu traduzir sem juridiquês para você o que ela falou. E aí porque você é um comunicador. Um bom comunicador, ele olha para o seu comunicado. Fez uma cara assim, falo, não, você não já traduz. Ficou quieto, mas eu vou explicar. É isso aí. O truque do bom palestrante é esse. Você responder a pergunta que não foi feita. Só pela cara. Bens de cônjuge podem ser penhorados para pagamento de dívida? Aí eu vou completar aqui. Que não sejam daquele cônjuge, seja do outro cônjuge, não é isso? Também, no caso aí vai depender do regime de bens, né, Rosilma? Se for a comunhão universal de bens, os bens se comunicam, tanto os anteriores como os posteriores. Então, um cônjuge pode ter um bem, sim, se a esposa não pagou aquela dívida, pode responder aí com os seus 50% de um bem que esteja no nome dele. Já na comunhão parcial de bens, os bens que foram adquiridos durante o casamento, ele pode também ter penhorado a sua conta, ou um bem em seu nome, enfim, preservando a ameação do outro cônjuge, ok? Agora, na comunhão parcial de bens é importante, se essa dívida não foi adquirida para o bem comum da família, ele pode contestar.
tá? Esse tipo de penhora. E a separação total de bens, que é aquela famosa, o que é meu, o que é seu, no que a gente tem. Então, na dívida é igual. A tua dívida é tua dívida e Entendi. a minha dívida é a minha dívida. Então, na separação é dessa forma. No caso da separação, só tem aquele, quando, por exemplo, morre a pessoa... Aí tem direito à herança. Aí é o direito à herança. Exatamente. Que entra... Que a gente fala em falecimento, em sucessão. Aqui sim. eu estou falando realmente Sim. em casamento. Nesse Porque tem sentido. muita gente que acha que não, né? Separação é separação, não herda, mas herda sim. Herda sim. Entra na legítima. Exatamente. Eu contratei um corretor de imóveis, ele intermediou tudo, ou seja, localizou o imóvel, mas depois o vendedor vendeu direto para aquele... Passou atrás, corretor para trás, furou o olho, para aquele que o corretor prospectou. Como fica a comissão do corretor? Olha, essa questão é muito importante porque é muito corriqueira ela, por incrível que pareça. Isso ocorre muito. Não é só na nossa profissão também, né? E é devida essa comissão ao corretor. O que as pessoas têm que entender é que o corretor, a partir do momento que ele prospecta, que ele traz para aquela transação comercial e ele consegue vender, ainda que não tenha finalizado o processo, por N situações, o corretor tem direito à sua comissão, que via de regra aí é 6%, ok? Mas é muito importante que esse corretor saiba quais os documentos que são necessários em caso de um calote desse. Sim. Então é importante que ele tenha um contrato de prestação de serviços com esse vendedor que o contratou, que ele tenha provas em WhatsApp, em e-mail, toda essa negociação, e também que ele consiga comprovar as visitas que ele fez naquele imóvel, para, se por um acaso acontecer uma situação dessas, ele entrar com uma ação de cobrança aí dessa comissão. E óbvio que ele vai ter que provar. O importante também aí seria ele notificar, antes de tudo, esse vendedor que furou o olho dele, junto com o comprador, né? Aí foram os dois, né? Na realidade. Sim. Porque se o outro aceitou, porque ele é igual Sim. a ele. Então, isso é muito corriqueiro e é importante a gente ficar sabendo o que é possível ser feito. O que deve ficar claro é que, independentemente desse negócio não ter dado certo, o corretor fez, por exemplo, a pessoa vai fazer um financiamento na Caixa. Não deu certo o financiamento, mas ele já recebeu a comissão dele. Isso é um problema daquele que não deu certo e daquele que se responsabilizou por isso. O contador não tem nada, o corretor não tem nada a ver com isso. Mas aqui a pergunta é assim, você falou no caso, o corretor conhece o imóvel, né? Muitas vezes não tem exclusividade, então vários mas aí corretores... é bom ter exclusividade vários no contrato. corretores têm na sua carteira. Sim. Aí ele mostrou o imóvel, né? Foi ele que apresentou o cliente para o imóvel, tá? E aí, pela pergunta, está dizendo que aí o cara, muito espertinho, foi lá direto com o dono do imóvel e fez negócio pelas costas do corretor, querendo passar ele para trás, né? Então aí, claramente, é má fé. Mas, por exemplo, que é uma coisa que acontece até, eu vou num corretor, ele me mostra um imóvel, eu gostei, mas ou o financiamento não deu certo, ou o dinheiro que eu esperava não saiu, e eu desisto. Aí, passa um tempo, um belo dia, um outro corretor de uma outra imobiliária me apresenta o mesmo imóvel e aí eu fecho o negócio. Então, o que você vai ter que ver, o que ficou daquela relação anterior, o teu contrato de prestação de serviços e a tua rescisão daquele contrato anterior. Para esse novo você poder fazer negócio. Entendi. Então, aí, o que você teria que fazer para esse novo? Olha, só que você está me mostrando o mesmo imóvel, então eu preciso resolver, porque senão eu vou ter que pagar a comissão para o outro, porque o outro que me mostrou. E aí, por exemplo,
supondo que fosse uma coisa mais ou menos concomitante, é possível fazer um acordo? São 6%, 3% para cada um? Sim, Acho que sim, né? Isso acontece até 50-50 com Sim. os próprios corretores. Sim. Mas é importante que no próprio, por exemplo, compromisso de compra e venda, a pessoa vai dar um sinal. Lá constar já uma cláusula, eu coloco essa cláusula, porque o corretor vai receber, e se por um acaso o negócio não der certo, que tal parte se compromete a manter esses honorários para ele, ou o próprio proprietário que está vendendo repassar a parte dele. E eles estão de acordo ali, para não ter problema. Eu tive um caso recente assim no escritório. Isso é importante você ficar... Não, porque o corretor, na verdade, ele está trabalhando para aquilo, né? E muitas vezes ele não tem exclusividade. Né? Hoje em dia está muito assim, né? São várias... Aí fica delicado o negócio, né? Por isso que tem que ser muito pontuado, pautado, que às vezes o cara trabalha problema. E depois no fim vem o outro vende e ele fica chupando o dedo. Né? Complicado. Demais. É verdade que o genro poderá pagar pensão para a sogra após o divórcio? Então, isso é uma tremenda polêmica que é sobre o projeto de lei do novo Código Civil, né, que está aí todo mundo discutindo, juristas. Nós já falamos aqui sobre a esposa, o cônjuge que tem aí uma ideia de... Quer tirar de herdeira. Quer tirar a mulher de herdeira, mas quer pagar pensão para a sogra. Então, eu não entendi isso, hein? E uma das alterações no projeto é a seguinte: após o divórcio, está na lei, que você pode pagar a pensão para o filho ou para o ex-cônjuge. Muito bem. Eles querem incluir e dependente. Quando coloca dependente, abre um leque. Aí tem o dependente, a sogra, o filho, o enteado, o cunhado, enfim. E o que está acontecendo? Um exemplo, né? Seu sogro e sua sogra moram com você e com seu marido há 20 anos. Há 20 anos dependem de vocês. Sim. E aí você se divorcia. O seu marido, seu genro, sua sogra, seu sogro precisam de dinheiro porque eles foram... Só que você não tem condições. Quem é que vai pagar essa pensão? O genro. O teu marido vai pagar para tua mãe e para o teu pai pensão. Sim. Por quê? Porque aí são os juristas que trouxeram isso nessa avalanche aí de emoções por causa desse projeto e já por analogia trouxeram a sogra com esse problema, porque se ela é dependente financeira, ela é dependente. E ela pode, então, receber pensão desse genro ou também da própria nora, se for sentido inverso. Se dão bem, ótimo, mas se não se dão, é um karma. Se não se dão, ele vai ter que devolver a mãe, a sogra e o sogro para a filha. E se a filha, para ex-esposa, se essa ex-esposa tiver irmãos, aí faz aquele rodízio. O pai e a mãe ficam um pouco na casa de cada filho. Coitados! Eu já falei há pouco tempo num outro programa sobre uma decisão que teve do tribunal e foi exatamente essa decisão. Se você não tem condições, o pai e a mãe, eles vão ficar temporariamente na casa de cada um. De cada filho. O idoso, ele não tem mais a flexibilidade do jovem, né? Não. Vamos mudar. Eu me lembro quando eu era recém-casada, a gente cada 3 anos mudava de casa. E meus avós falavam, nossa, vocês não têm sossego, porque o idoso olha aquilo, caramba. Mas acho que o antigo era assim, mudança, né? É muito trabalho e o idoso não tem mais cabeça, não tem mais nada. Ele quer ficar lá na casinha dele, que ele viveu os últimos anos, não quer confusão. Exatamente. Quer morrer sossegado, ele deixa morrer em paz, por favor, né? E aí você faz isso com um idoso, é uma maldade, né? Mas é que na realidade não é fazer com o idoso, é que o idoso está num local, desculpa, errado, na casa do filho e da filha. Sim, mas porque sei lá, se inverteram os papéis. Então eles têm que se conversar e arrumar um lugarzinho. E aí se a minha mãe né, e meu coitado? pai falar para minha esposa, olha, eu não tenho condições de pagar. Aí ela vai falar, mas eu tenho condições, então você vai pagar uma pensão para eles. E isso daí os dois sempre se amaram. Aí agora não pode olhar para a cara do outro. O que os pais têm que ter culpa ainda vai de alguma ter que coisa? pagar a pensão. Já é difícil pagar a pensão, a gente vê os problemas, né? Para filho, para ex, agora colocar sogra e sogro. Mas o idoso às vezes precisa tanto quanto uma criança. Exatamente. Né? Sim. A maldade que existe contra o idoso é porque o idoso
para a nossa sociedade imediatista não tem futuro e Exatamente. a criança teria. E isso é um erro. É um porque erro. hoje nós vemos, graças a Deus, Com tantos idosos com mais de 100 anos Exatamente. e crianças que morrem num acidente banal na escola com 5, 6 anos de idade. Minha mãe faleceu com 95 anos, era a pessoa mais lúcida do mundo. Então, entendeu? Então, mais lúcida que jovem de 40 anos. Exatamente. Que ela sabia se A gente colocar. sabe lá quando é que vai morrer. E agora, cada dia que passa, tá mais... Tá. A longevidade está aí, tem que ser aproveitada. Tanto que as leis estão mudando com relação à idade. A separação obrigatória de bens agora continua 170 anos para casar. Mas é facultativo, mudou a lei. Você pode chegar lá e falar, eu quero mudar meu regime. Você chega para uma pessoa de 75 anos dizendo que ela não tem mais condição de decidir a própria vida? Eu tenho 70 anos, eu sou obrigada a casar com separação obrigatória de bens? Não, eu quero viver, quero ser feliz. Se eu quiser deixar meus bens para minha esposa, eu deixo. Dentro da minha legítima, enfim. Tem importância que ela tem 18 anos. Aí a gente entra em outra seara aí, né? Não, mas tem direito, não tem? Sim, lógico. Ora, quando ele tinha 20, casou com uma menina de 18. Com 70 não pode, por quê? Não, pensa bem. Ele não está no perfeito estado emocional, psíquico e físico dele? Ok. Aliás, começou uma novela sobre esse assunto. Então, eu vou falar sobre isso, Vê. Mas você vai falar no nosso próximo episódio. Nós temos um minutinho só para você se despedir, que nós temos, a semana que vem, já temos novo episódio de Direito Sem Juridiquês. Despeça-se, por favor. Mais uma vez, obrigado, Rosilma, pela oportunidade e espero ter passado aqui informações importantes que vocês utilizem aí para a vida, porque direito de família é isso, é viver o amor com respeito. De uma forma liberta, né? Porque hoje em dia é a liberdade, mas com respeito, respeitando o próximo, que eu acho que é só isso que falta. Como se diz, né? Liberdade não é libertinagem, Exatamente. né? Vamos dividir e pôr cada um no seu terreno. É um provérbio aí bem antigo, mas é verdade. Obrigada pela presença. Você é sempre top de audiência e o pessoal tem elogiado bastante e, inclusive, tem pedido indicação sua por ter assistido o programa e ter gostado muito. Então, sempre, muito obrigada, meu amigo. Volte sempre. Como eu digo, o programa é seu. Obrigado. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Rosilma. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, sabendo que semana que vem nós temos mais um episódio com o Dr. João Freitas, Direito Sem Juridiquês. E também lembrando que tudo que a gente grava aqui, nós pomos no nosso canal do YouTube, Jovens Pensadores. Então, se você não teve tempo de assistir no sábado às 15 horas ou na quinta-feira, reprise às 20h30, você pode assistir no nosso canal Jovens Pensadores, porque está sempre tudo lá. Você se inscreva, ative o sininho, que você sempre vai ser avisado quando houver um vídeo novo. Até o próximo programa com o Dr. João Freitas, se Deus quiser.